Boa noite. Em nome de Jesus, eu saúdo a todos vocês com votos de muita paz. Que alegria podermos estar juntos, reunidos, através dos elos da amizade, através do amor fraternal, que já começa a ser uma ligação que nos aproxima, mas principalmente aquilo que nos fala tão forte ao coração, o nosso amor a Jesus, o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa vontade de seguir os seus passos e o nosso esforço para conseguir nos movimentarmos em direção a Ele. Então, para que a gente consiga estar um pouquinho mais próximo dele nesta hora, vamos nos voltar a esse irmão, visualizando o seu olhar amoroso, gentil, os seus braços sempre abertos, num envolvimento de serenidade, de equilíbrio, de harmonia. E vamos conversar com esse irmão através da prece, agradecendo, querido Mestre, por todo o carinho, todo o amor, toda a harmonia que foi colocada em nossas vidas, pela bendita oportunidade de estarmos aqui e agora, nessa bendita escola que é a Terra, que é a vida na Terra, podendo, através das luzes que nos chegam do seu Evangelho, através da doutrina espírita, modelar as nossas ações para atitudes mais felizes, construção de sabedoria e de amor em nossas atitudes, Senhor. Abençoa-nos o pensamento, os sentimentos, para que juntos, conectados contigo, possamos construir as reflexões desta noite tão bendita, Senhor, que assim seja. Enquanto família terrena, todos nós encontramos-nos, a maioria de nós pelo menos, em busca de um tesouro muito precioso que nos traz equilíbrio, saúde, harmonia. Todos nós, ou a maioria de nós, enquanto humanidade aqui na Terra, buscamos a paz. Esse sentimento tão delicado e ao mesmo tempo tão forte, ele se reverte em resiliência em nossos corações quando temos que enfrentar as tempestades. Converte-se em ações serenas, harmoniosas e nos propõe atitudes de crescimento nos momentos em que as dificuldades que nós mesmos semeamos em nosso caminho, por não conhecermos e não executarmos de maneira positiva as leis divinas, precisando então dessas atitudes, desse elemento que é a própria paz na resolução das situações que se nos apresentam como oportunidade de crescimento. A maioria de nós já ansiamos pela paz porque estamos cansados das angústias, das consequências das nossas ações desavisadas, equivocadas, e aos poucos, através da professora dor, nós vamos desenvolvendo atitudes cada vez mais coerentes, como
na vivência dos nossos papéis enquanto filhos de Deus, com mais responsabilidade, construindo um mundo mais fraterno, mais harmonioso e até mesmo mais acolhedor. Nossos irmãos maiores da doutrina espírita nos trazem uma orientação que pode ser um recurso muito importante para nós nessa hora em que nós estamos no convívio mais íntimo com os nossos familiares, na construção da paz em nossa casa. Na questão 886, Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Então nós entendemos que através dessa própria pergunta, nós vamos receber um esclarecimento direto da fonte, direto do Espírito da Verdade, não passando por nenhuma outra interpretação que não essa que vem direto do Cristo. Então, até de uma forma lúdica, para que nós consigamos memorizar, gravar, para depois executar no nosso dia a dia, em momentos em que a situação fica muito difícil, em que nós estamos para perder a nossa paciência, que nós estamos quase em estado de desequilíbrio, que a nossa consciência possa nos dar um bip. E o que é esse bip? Vamos lá? O bip seria B, a benevolência para com todos. Não dependendo de quem é a pessoa, o papel que ela executa em nossas vidas, sem preconceito, bondade na ação para com todos. Agir, cobrir as nossas palavras com doçura, com ternura, afabilidade, agir de forma gentil, ser bondoso, executar e viver ações do bem para com todos, indiscriminadamente. Não importa se são papéis em que nós temos autoridade sobre as pessoas ou que as pessoas têm autoridade sobre nós, de uma maneira geral, irrestrita, bondade para com todos. O I do BIP é a indulgência. Indulgência para as imperfeições dos outros. Por que nós precisamos ser indulgentes para com as imperfeições dos outros? Será que a gente também não precisaria da indulgência dos outros para com as nossas imperfeições? Será que em momento um ou outro não vão precisar que as pessoas relevem as dificuldades, que as pessoas sejam compreensivas, que nem sequer tenham como um agravo aquilo, entendendo que estamos todos em processo de construção, que é impossível darmos aquilo que não temos? Da mesma maneira, não devemos exigir do outro aquilo que ele não tem ainda para oferecer. Então, nesse sentido, a indulgência para com todos. E o P? O P quer dizer o perdão das ofensas. Perdão num sentido de se livrar daquela mágoa, daquela dor, de relevar de tal maneira que aquilo não fique como um ponto negativo que a pessoa deixou marcado na vida e na menor oportunidade que aparece aquilo volta num sentido de cobrança, num sentido de uma mágoa, num sentido de uma revolta que fica ali escondida. Então, para que a gente possa construir a paz dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro do nosso mundo interior, a gente precisa desse BIP. A gente precisa vivenciar essa realidade. Ainda, para nós, não é algo que vem de uma forma espontânea, a necessidade de que a gente tenha consciência, que a nossa consciência, inclusive, nos alerte através dessa maneira como a gente
até trouxe em forma de brincadeira, né? Mas é algo muito sério, mas que a gente possa ter esse bip interno, quando as nossas ações estão tendendo a um estado de desequilíbrio ou quando elas já estão em estado de desequilíbrio, que a gente consiga lembrar desse bip. Na questão 918, o Allan Kardec pergunta assim aos espíritos: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? E os espíritos respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Dentro dessa construção dos momentos de serenidade, de equilíbrio em nossas vidas, há necessidade que a gente faça essa vivência das leis divinas que estão na nossa consciência, porque elas estão ali nos indicando um caminho que com certeza terá uma consequência muito positiva, a elevação dos nossos pendores, a elevação da nossa condição enquanto espírito, eliminando assim, melhor dizendo, os nossos pendores. Vejam, quando nós nos afastamos da vivência das leis de Deus que estão na nossa consciência, nós encontramos como corretivo o sofrimento, a dor. Consequentemente, mais difícil fica estarmos em paz, estarmos em harmonia conosco, quando nós temos que viver situações de sofrimento, que são consequências das nossas dificuldades. O mundo, a sociedade, para que ela possa encontrar essa vivência de equilíbrio, de harmonia, de bem-estar, ela vai precisar que todos, enquanto coletividade, consigamos fazer o exercício dessa vivência. Segundo o comentário de Allan Kardec na questão 930, com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem, só por culpa sua pode faltar o necessário. Porém, suas faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Por quê? Porque nós estaremos vivendo a lei que Jesus veio nos apresentar, no exercício de fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Todos agirão com os critérios da justiça. Aqueles que estão em dificuldades serão o cuidado, serão o foco de atenção daqueles que estão em condições de ajudar, porque todos se importarão uns com os outros. O forte cuidará daquele que é fraco, e assim nós construiremos essa sociedade que nós tanto almejamos. Chega de guerra, chega de temermos o nosso irmão em humanidade por alguma atitude de agressividade, de duvidarmos de nossos líderes. Cansamos já de preconceitos que nos dividem, de disputas pela supremacia religiosa. É um sonho coletivo, é uma expectativa de todos. Mas a paz coletiva é a somatória da conquista da paz de cada indivíduo. Como diz o compositor espírita Nando Cordel, a paz do mundo começa em mim. Ela nasce na forja de nossas atitudes, deixando o perfume da sua existência em nossos corações. Esse sentimento já deve ser vivenciado, já deve ter sido vivenciado nos corações de vocês. Um desejo de um mundo mais aprimorado moralmente. É como se nós estivéssemos olhando por uma janela, ouvindo lá longe os primeiros sinais
desse mundo de regeneração, as nossas expectativas, a nossa esperança, e aí a gente olha para dentro, olha para o nosso mundo interior, a gente vê que precisa de algumas reformas, que precisa transformar algumas coisas, reparar algumas ações, e às vezes nós, dentro dessas atitudes, temos dificuldades para entender o que é realmente esse conceito de paz e ter claramente o que ela é. Para alguns, a paz é simplesmente a ausência das brigas, sem considerar que por trás dessa paz existem, às vezes, forças, às vezes existem medos, às vezes existem ameaças. Outros confundem a paz como se fosse um silêncio. Existem aqueles que imaginam que desde que eles estejam quietos, sem perturbar ninguém, então, olha, me deixa em paz. Quantas vezes a gente ouve essa expressão? Me deixa em paz, eu quero ficar quieto. Para alguns, a paz seria ter um dinheiro sobrando para ter todo o conforto que a matéria pode trazer. Mas será que isso vai dar conta de construir essa paz? Será que essas situações trazem mesmo a tranquilidade? Ou será que eles são momentos fugazes na nossa existência, momentos com menos tumulto e que, na realidade, o que eles trazem são algum conforto material? Pensemos juntos. Quando nós estamos silenciosos, em algumas situações, às vezes está naquele silêncio que não é confortador. Será que nós estamos em paz? Acredito que não, não é mesmo? Quantas pessoas fazem silêncio, demonstram quietude, mas um silêncio que esconde um tumulto, um ruído interno que traz a alma sobrecarregada de vivências infelizes. O tormento interno torna a criatura infeliz e mesmo ela, sem demonstrar, ela pode estar com muitas dificuldades, dores e acaba desequilibrando. Muitas vezes, nós silenciamos por temermos que a nossa opinião possa ser ridicularizada, possa não ser considerada, e assim nós não expressamos o que vai no nosso pensamento. E a raiva? Quantas vezes a raiva já foi camuflada sob uma aparência de calma e tranquilidade? Nem sempre a nossa conduta, a nossa expressão revela aquilo que vai dentro do nosso coração. E isso também acontece em relação à paz. Ela é um estado de espírito permanente. Quem verdadeiramente vive a paz não perturba o mundo e também não se deixa perturbar por ele. Mas nós sabemos que essa virtude ainda, no nosso estágio evolutivo, ela ainda não é algo perene. Mas vale a pena nós estarmos com a atenção voltada para isso, no esforço diário para alcançar esse equilíbrio, alcançar essa construção. Nós sabemos também que toda virtude ela tem um princípio na disciplina, na vontade que fica concentrada na obtenção dessa virtude. Nós podemos construir essa virtude através de treinos do autoconhecimento, o que eu estou sentindo, trazendo aqueles sentimentos que não estão muito iluminados para uma situação mais feliz, de compreensão, reconhecer ainda as nossas dificuldades e procurar ir transformando a cada uma delas, burilando para que a gente possa encontrar estados mais iluminados da alma. Isso se refere também no sentido de autoeducação, a gente vai educando os sentimentos.
Nós podemos pensar em alternativas para não perdermos o nosso equilíbrio, mantendo assim a calma. Uma das formas que pode nos auxiliar muito ricamente é exercitar a humildade. A humildade vai nos blindar contra o orgulho ferido. Observar os nossos limites, reconhecer que nós somos todos aprendizes, que nós vamos acertar, que nós vamos errar, buscando enfrentar as situações com serenidade e equilíbrio, mesmo algo que nos cause impacto, e antes de reagirmos, que nós tenhamos um momento de serenidade para avaliar a melhor ação. Nós podemos alimentar o nosso espírito com músicas sublimadas. A gente sabe que os recursos da música podem transformar o ambiente. Meditar, fazer meditação, fazer relaxamento, são todos elementos que podem favorecer o encontro do nosso ser com esse sentimento, com essa virtude, com essa vivência da paz. Tudo isso nos auxilia a suavizar as nossas atitudes e construir um ambiente de harmonia interior. É um processo. Não vai ser fácil, não vai ser imediato, não vai ser na primeira tentativa que nós já vamos ter essa virtude como uma realização pessoal. Quem deseja a paz no mundo precisa procurar viver essa paz, exemplificando-a em cada ação, em cada atitude. Procurar ser como uma árvore frondosa, cheia de frutos, oferecendo a sua sombra, o seu perfume a todas as pessoas que por perto dela passarem. Ela acolhe com generosidade, serve indistintamente, oferecendo o seu melhor, cumprindo as leis divinas que estão nela impressas abnegadamente. Quem quer a paz não exige nada, faz a sua parte e segue o seu caminho, construindo paz onde estiver. A todos vocês, agradecemos a oportunidade por permitirem estarmos refletindo e construindo isso juntos, de podermos vivenciar as relações fraternas afetivas. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos através desse contato. Agradecemos aos amigos daqui, aos amigos do plano espiritual, ao nosso grande amigo Jesus, e com a oração a seguir, nos despedimos, levando cheios de gratidão, muita paz no coração, a paz que alcançamos quando estamos juntos de Jesus e que Ele permanece em nossos corações.